Você quer dicas interessantes de como reformar o seu imóvel, uma sala grande, quartos, varanda? Então acompanhe a entrevista que vai começar já já com o casal Natália e Ricardo, de São Bernardo do Campo, porque eles fizeram uma verdadeira revolução no apartamento que eles moram hoje. Você não perde por esperar. Já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o casal Natália e Ricardo, de São Bernardo do Campo. A Natália e o Ricardo moram no mesmo prédio, no mesmo condomínio que eu, então a gente conhece um pouquinho as características do apartamento, mas eles vão contar em detalhes como é que foi feita essa reforma, essa preparação para a mudança deles. Natália, Ricardo, obrigado por cederem o tempo de vocês aí. E eu já vou colocar uma primeira pergunta para vocês, que quando que vocês pegaram o apartamento e a reforma já foi feita antes de vocês mudarem? Oi, Flávia, a gente que agradece a participação aí. Muito obrigado aí, Flávio, pelo convite. Um prazer, viu, falar com você. Então, a gente pegou as chaves, a gente começou foi 2021, exatamente, foi em fevereiro de 2021 que a gente pegou a chave do apartamento, né, para aí iniciar a reforma. E foi uma reforma, pelas imagens, está dando para perceber que foi uma reforma de peso, né? Vocês acabaram mexendo com estrutura, parede e tal. Como foi Nossos vizinhos processo? odiaram a gente na primeira semana. Isso não tem jeito, né? O nosso apartamento estava com a configuração de 4 dormitórios, né? E sem o home office. Então, nós precisaríamos estender a sala, abrir o home office, que é onde nós estamos hoje. Então, realmente foi uma obra bem grande. A porta do quarto da Sofia também, né? Das suítes a gente mudou a porta de lugar também. Então, nós mudamos bastante coisa no layout da planta, né? E fizemos bastante alteração e reformamos tudo, né? Modificamos toda a parte de piso, rebaixamos o gesso, que não tinha nada de rebaixamento do forro, então rebaixamos o forro, fizemos toda a infraestrutura de ar-condicionado, que também não tinha. É uma reforma do zero, praticamente. Foi como pegar do contrapiso, assim, né? Foi isso que me chamou a atenção. Vocês não pegaram o apartamento cru, aquele direto da construtora, mas não. O proprietário ou os proprietários anteriores, eles deixaram muita coisa como era o original, né? Isso. Estava bem simples, né? Não tinha gesso no teto, era um piso laminado. Aí a construtora entregou nesse formato de 4 dormitórios e eles mantiveram. E o legal daqui, você conhece também, é que a planta ela facilita a gente, né? O tipo de construção aqui permite que a gente brinque muito com os ambientes, né? Que é a alvenaria convencional. Então, a gente consegue mexer com bastante parede aí que os nossos vizinhos ficaram meio bravos. Mas, olha, eu coloquei aqui uma série de perguntas para a gente entender melhor como é que foi essa reforma. Primeira coisa que me chamou a atenção nas fotos é a questão do piso. Eu acho que ele tinha um piso laminado aí, né? Praticamente nas áreas secas todas era um mesmo piso laminado, e vocês tiraram, não sei se todo, mas pelo menos uma parte, né? Nós mantivemos o piso laminado nos dormitórios, né? Até por conta de não gastar muito e tal. Aí acabamos colocando porcelanato em toda a parte de cozinha. Na verdade, a cozinha tinha a cerâmica que a construtora tinha entregue, né? E aí nós modificamos para porcelanato. A sala nós tiramos... Lavanderia também. Lavanderia também. A sala nós modificamos, estava com laminado, nós alteramos tudo para porcelanato. Na varanda também nós tiramos toda a cerâmica que a construtora havia entregue e colocamos porcelanato. E os banheiros? Fizemos a reforma em todos os banheiros, nos 3 banheiros. Lavabo. Nos 4 banheiros, na verdade. Modificamos, tiramos o banheiro de empregada e colocamos como dispensa, né? Então, é isso que nós fizemos.
O piso da sala, ele obviamente chama muito atenção. Eu até coloquei aqui como uma dúvida se ele seria um porcelanato ou seria um mármore, porque ele é muito bonito, né? Ele Ele é um parece mármore porcelanato. mesmo, né? Ele é um porcelanato. Ele é muito bonito mesmo, assim. Como é que vocês acharam? Onde é que vocês acharam? Vocês pesquisaram muito? Cara, nós tiramos uma referência de um decorado que nós vimos. Nós somos corretores, né? Nós temos imobiliária, nós somos corretores de imóveis, e o Ricardo era Entram e coordenador. saem de imóveis direto, né? O tempo todo. Mas aí o Ricardo que viu esse piso, num plantão que ele foi coordenador, e lá que ele... E aí nós vimos esse piso, tivemos a referência desse piso. Era uma coisa impressionante, que todo mundo que chegava no decorado se encantava com o piso, né? E realmente o piso faz muita diferença, todo mundo que vem em casa elogia. É a primeira coisa, porque a gente pôs também no hall. Como você sabe, o nosso hall social aqui do elevador, ele é privativo. Então, a gente tem essa opção também de alterar o hall. Então, a gente pôs ele desde o hall já. E aí as pessoas ele é chegam... belíssimo, belíssimo, belíssimo. Nossa, tanto que passa essa dúvida, você olhando pela foto, isso é porcelanato ou isso é a pedra mesmo? Então, ele é grandão, né? Quanto é a pedra? Ele é 1,20 por 1,20. São quadrados grandes, né? Muito legal. Mas eu só colocar. Perguntei da sala desse piso aí, mas depois a gente volta para a sala. Eu queria começar pela cozinha, né? Dá para dizer que na cozinha, assim, a grosso modo, vocês só mantiveram a porta, o resto vocês trocaram tudo, né? Sim, tudo. Nós mantivemos a porta porque tem que seguir o padrão. Tem que seguir. Né? Senão nós teríamos alterado. Mas pintou para que ela fica meio amarelada, né? Tiramos a porta e a pedra também que estava, quando nós pegamos a pedra que a construtora entregou, aí nós aproveitamos essa pedra e colocamos para a área de serviço, né? Então, colocamos uma pedra bem grande na área de serviço e aí alteramos todo. Colocamos a pedra preta estelar, se não me engano. É o mármore, né? Mármore, né? A pedra da cozinha. Fizemos 2 cubas, colocamos... A referência da cozinha, na verdade, a gente ficou com muita dúvida, né? Porque obra é uma loucura, a gente vai gastando e não tem fim. E aí ele falava para mim, não, pelo amor de Deus, agora a gente precisa economizar em alguma coisa. E aí, quando veio a cozinha, a gente ficou, meu Deus, o que põe? Né? Porque todo mundo põe um revestimento diferente e tal. E o rapaz que a gente, na obra, a gente teve um empreiteiro, né? Que cuidou da obra pra gente, tudo. Então, ele dava muita dica, e é um amigo nosso, inclusive. E ele dava muita dica pra gente. Ele falou, gente, aquele metrô, acho que é metrô... Metrolight. White, isso. Ele falou, Natália, tá usando muito, o preço dele é bom, e ele fica um resultado muito legal, assim. Eu acho que tem a ver com o que vocês querem. E ele está super na moda. A maioria das casas que eu entrevisto acabam tendo o Metro White. Impressionante. Eu acho que é isso. Eu acho que aí está a importância de você contratar alguém de confiança, né? Alguém que já fez bastante obras, que você tenha referências boas, né? Então acho que tá aí a importância disso, né? Nós tivemos uma pessoa de bastante confiança que nos ajudou muito nessa empreitada aí, viu? Porque não é fácil, viu? Não é fácil. Para a gente que não entende, porque por mais que a gente trabalhe com isso, a gente não está acostumado com obra, né? Claro. Então a gente não. E aí foram dicas assim específicas que ele falava para a gente de detalhes que talvez a gente não, né, fosse pesquisar de repente um revestimento. E ficou muito legal, e tudo dica que eles passavam para a gente juntava com o que a gente queria e acabava dando certo. Mas ele deu um apoio, mas vocês não fizeram aquele esquema de contratar um arquiteta e uma empresa de construção e esquecer da obra, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, assim, é o serviço que ele oferece, né? Ele é empreiteiro, ele é amigo na verdade, ele trabalhou com a gente, ele também era do ramo. E ele ofereceu o Ricardo, que começou conversando com ele e tudo, mas o serviço dele explica um pouco. Mas é isso, ele cuida da obra toda. Ele tem um arquiteto ali, mas o arquiteto
ele mais assina do que realmente é aquele arquiteto que deixa comigo que eu vou escolher até a poltrona. Não é esse o caso. Na verdade, o arquiteto ele tira as medidas de tudo, né? Ele faz mais a parte estrutural, a parte onde a parte grossa ali do arquiteto, mas não é aquela arquiteta pomposa que vai pegar foi com a gente, uma poltrona de 50 mil, um tapete de 70, um lustre de 100. Ele cuidou mais dessa parte assim de falar o que podia quebrar, o que não podia, hidráulica, né? Que a gente trocou tudo, elétrica, tudo. O Ricardo quis passar fio para tudo que foi lá, então foi tudo mesmo. Legal, legal. Então, pelo que vocês estão falando, dá para eu imaginar que a ideia dessa disposição de cores que vocês fizeram na cozinha foi de vocês, que ficou muito legal. Piso e azulejo claros, com os armários em tom cinza e a pia no preto. Ficou bem legal isso. Isso mesmo, na verdade, é um gosto nosso, nós gostamos de uma coisa mais simples, assim, né? Nada muito emperequetado, na verdade, né? Mais clean possível. A cozinha ainda ficou um pouco mais escura, nós tínhamos uma referência de colocar uma cozinha mais escura ainda, mas aí nós ficamos com medo de errar, sabe? E aí foi o pessoal da marcenaria. Eles fizeram um projeto muito legal, a gente usou, na verdade... Se você olhar os toques que tem o apartamento hoje, foi muito detalhe do pessoal do projeto da marcenaria. Ele entregou um projeto para ele, que até o quadro que ele colocou no projeto lá, depois eu comprei igual, porque eu amei. Então, assim, a gente falou a referência do que a gente pretendia na cozinha, e ele falou, esse cinza tá usando muito, né? Não é um preto, porque a nossa ideia era preto, né? Um preto com madeira, assim. Aí ele mostrou o cinza e na hora a gente amou. Então, a cozinha ficou bem legal, né? Não, ficou muito bonita, porque acabou criando uma sincronia de cores entre preto, cinza e branco, né? A gente nem imaginava. Ficou bem interessante e combinou depois com a geladeira, né? O refrigerador, esse side by side que vocês têm, acabou combinando. Uma coisa que me chamou a atenção na cozinha... mais para dar dicas aí para os internautas. Vocês optaram por cooktop e forno elétrico, ao invés daquele fogão tradicional a gás com forno embaixo. Por que isso e tem dado resultado? Vocês curtiram essa opção? Eu acho que além da aparência, né, que, na minha opinião, fica mais bonito, né, a questão da torre... A torre quente ali fica mais prática de você trabalhar, né? Então, você colocar o forno um pouco mais alto, de não ter que abaixar para colocar as coisas ou retirar as coisas. Então, a praticidade além da aparência, né? Na minha opinião. Não, e também eu acho que complementando o que o Ricardo falou, no último apartamento que a gente morou, antes de vir para cá, a gente morou de aluguel num apartamento aqui do lado, por um período, assim, era uma coisa que a gente veio meio que para conhecer o condomínio, ver se a gente ia gostar e tudo mais, e nesse apartamento era fogão, né? Era fogão, e aí eu não me dava bem com o forno, eu falava, esse forno, o bolo queimava, e eu tinha antes cooktop e forno elétrico, e eu falei para ele, esquece fogão, no outro apartamento vai ser forno e cooktop. O cooktop, ele é mais prático de limpar também, né, no dia a dia, falando do dia a dia, ele, além de, o que o Ricardo falou, visualmente mais bonito, ele é mais prático, e o forno, na minha opinião, eu acho 1000 vezes melhor do que o forno de fogão mesmo, eu prefiro. É importante essas dicas, porque muitas vezes as pessoas, quando vão reformar, ficam nessa dúvida, porque, queira ou não, quando você vai definir a reforma, você já tem que ter claro, eu vou deixar um espaço para o fogão enorme ali na bancada, ou eu só deixo o espaço para o cooktop e arrumo um outro lugar para o forno elétrico. Então, essa é uma dúvida que muitas vezes os internautas têm. Eu acho que a questão do forno e do cooktop, por questão de valores, eu acho que praticamente fica a mesma coisa. Talvez fique um pouco mais caro, mas assim, vale a pena pelo custo-benefício, né? Pelo que ela vai te proporcionar. E na reforma é importante você saber antes, porque precisa dessas medidas. O cara do mármore vai precisar saber o tamanho do teu cooktop. O marceneiro, ele pede a especificação do forno.
porque é montado com a máscara, né, para o forno certinho, para o móvel ficar parecendo que é tudo embutido. Então, você já precisa ter a referência do que vai ser colocado ali, qual marca, modelo, tamanho, tudo bonitinho. Legal, ótimo, ótimo. Falando da sala, acho que foi a área do apartamento que vocês fizeram o maior volume de intervenções, né? Como vocês falaram no começo, ela era um pouco menor e tinha um cômodo coligado ali que vocês acabaram derrubando a parede para ter uma amplitude maior da sala e acabaram meio que transformando a sala em 3 ambientes distintos, né? Isso mesmo. Na verdade, nós fizemos uma alteração na sala que poucos apartamentos aqui têm, né? Nós tiramos o quarto dormitório e em algumas plantas, ou na grande maioria, fica uma paredinha ali ao como lado, um dente, né? Como se fosse um dentinho ao lado do home office, na verdade, assim... do home theater. Da televisão da ali, televisão. do móvel, do painel onde fica a televisão, vem um dente, por quê? Porque é a porta de entrada para a tua área privativa, né? Sim. E foi o pessoal da marcenaria que deu essa ideia de quebrar essa parede e fazer um painel ripado inteiro, né? Com uma porta invisível. Aí você já me esclareceu uma dúvida que eu tinha, porque eu imaginei que tinha uma porta ali. Parece que tem um fiozinho no meio do ripado. Falei, aqui deve ter uma porta escondida. Isso foi a ideia do Marcelo. E aí nós fizemos essa porta escondida junto com o painel, porque nas plantas tem um muro ali. Bem ali tem um murinho. Uma paredinha que... Como se fosse para você fazer uma estantezinha ali, né? Isso mesmo. Só que ali também o segredo a porta do terceiro dormitório, ela fica nessa parede. Se você tira essa parede, a porta ficaria na nossa área social. Então, aí você tem que fechar a porta desse dormitório e levar ela para dentro, né? Foi também uma outra coisa que a gente teve que fazer. A gente teve que fechar ali a porta e pôr mais um quebra-quebra. Sim, com certeza. Porque como vocês tiraram esse cômodo que existia, vocês empurraram a área social para dentro do que seria a área íntima, né? Exatamente isso. E aí, então, essa porta invisível, ela dá acesso à área íntima, à área dos quartos, é isso, né? Isso, exatamente. E do lado, vocês também têm, não é uma porta invisível, mas também é uma porta, assim, meio porta-espelho, assim, que é a que dá para a cozinha, né? Exatamente. O home office, é onde nós estamos agora. É para o home office. A porta é essa. Isso, a porta ok, é essa ela parece espelhada, né? Ela isso. Que legal, é vidro? Ela é vidro. É como se fosse uma porta. Quando eles vieram montar, eu também ficava pensando como que vai ser essa porta, né? Porque no projeto a gente via e não imaginava. E era uma porta como se fosse de guarda-roupa. Se você vê as portas que eles fazem de armário, de guarda-roupa, é a mesma coisa. Ela é como que ele falou que chama? Espelho. Eu não sei o nome agora. Mas ela é como se fosse... Do lado de fora você não vê, né? Mas aqui a gente vê lá fora. Ok, perfeito. Você não vê nada aqui dentro, e aqui de dentro você vê tudo de lá para fora. É como se fosse aquelas isso filme de carro, né? Isso, exatamente. Perfeito. E visualmente ficou bem legal também. E ela corre por dentro da parede do home office, é isso? Não. Ou ela corre nela mesma? Aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem. Ela corre como se fosse um armário mesmo. Tá, perfeito. Ela tem 2 folhas, fica uma atrás da outra. Isso. Legal. Nessa sala, uma coisa que chama muito a atenção é esse lustre. Esse lustre é belíssimo. Como é que vocês encontraram, onde vocês garimparam esse lustre, Ricardo, que está em cima da mesa da sala de jantar? É muito bonito isso, Ricardo. Como é que você conseguiu isso aí? Cara, Santa Ifigênia. Cara, muito legal. Conta a história da iluminação. A iluminação, o rapaz que trabalha que fez a obra aqui para nós, inclusive ele ficou muito bravo comigo, muito bravo, né? Porque ele me indicou uma loja
em São Caetano, nós fomos lá fazer o orçamento, e aí tinha ficado realmente muito caro o orçamento que, na verdade, sim, caro, não sei, né? Ficou fora da minha realidade, né? Então, sem lustres, né? Isso aí ele falou para a gente de spot. Sem o lustre ficou realmente uma grana muito forte. Aí eu falei, Marcelo, me desculpa, cara, mas eu não Ele saiu inconformado da loja. Ele falou, não, eu não posso, não é possível que a gente vai gastar isso de luz. Não vou. Vou gastar mais de luz do que eu gastei de piso. Não faz sentido, né? Lógico. Não, imagina, não dá. Isso aqui não existe. Não existe, me desculpa. Ele falou, cara, você não vai achar menor. Eu falei, Marcelo, deixa comigo que eu vou andar a Santa Efigênia inteira. Quem fez reforma ouve muito isso, né? Você não vai achar mais barato, você não vai achar, e acha. Cara, eu andei a Santa Efigênia inteira. Fui, aí tinha algumas referências também de um primo meu que fez reforma, enfim, algumas lojas que eu já conhecia. E a gente ficava no Pinterest também, vendo o que conversava com o que a gente queria, né? E, na verdade, assim, tudo isso foi muito difícil porque a gente fez duas partes. Primeiro foi a reforma e depois a marcenaria. Então, eu ainda não tinha marcenaria para ter a base do que a gente mais ou menos ia pôr, né? E, então, a gente ia pelas nossas ideias, assim, olhando, pensando mais nessa de reformas que a gente via recentemente e tudo. E ele foi lá num sábado, ele via e me mandava foto, falava, e aí, isso. E aí esse lustre acho que foi de cara, né? Acho que foi... aí eu entrei numa loja, vi alguns lustres, mas a hora que a gente bateu o olho, eu tirei a foto para ela e mostrei, ela falou, não, é esse. Aí eu falei, não, beleza. Aí paguei super barato. Foi menos que metade do orçamento da loja de São Caetano. Mas com toda a iluminação, inclusive o lustre. Né? Com a casa inteira, exatamente. O que é a pesquisa, né? Eu não sei se dá para ver, mas no lavabo também a gente tem um lustre bem legal. Depois, qualquer coisa, eu até te mando a foto. É um lustre que ele é todo brilhante, assim, bem bonito. Também foi lá que a gente achou, tudo lá. Nossa, muito legal. Nesse caso específico, além da própria estrutura do lustre ser belíssima, tem o fato de que a cor combina muito com o ripado da madeira. Então, ficou uma coisa assim... muito linda. Foi super sem querer. Parabéns, porque foi um sem querer que funcionou perfeitamente. Eu vou te falar que também a montagem dele é o segredo, porque tem que montar, né? Um fio tem que ficar mais para baixo, outro mais para cima. O eletricista que teve aqui com a gente, ele foi um cara assim também sensacional. Desde o primeiro momento, assim, ele teve dicas muito legais. Eu não sei se mais para frente você vai perguntar sobre isso, mas ele fez automação para gente, que a gente colocou, né, os... Alexa, integrou com... Os interruptores, como chama? Os interruptores são todos... o sistema inteligente, né? Exatamente. Isso. E foi tudo ideia dele. Isso nós nem imaginávamos que ia colocar nesse momento. Né? Nem imaginava em que isso existia, na verdade. Né? Isso foi um toque do próprio eletricista. Ele falou, no primeiro dia de obra, ele né? Falou assim, com a planta na parede lá, ele veio pra gente. A primeira coisa que ele falou, vocês querem? Porque se quiser agora, ou faz agora ou não faz mais. Acender lustre sala. Alexa, apagar lustre sala. E ele foi super 10 com a gente. Então, ele falou assim, aqui você põe tantos pontos de luz, aqui você coloca mais tantos pontos, aqui você liga ali para ligar aquele. Então, foi fazendo toda essa ligação com a gente. Então, foi assim, um acompanhamento da obra, foi muito legal para a gente. Assim. Muita gente reclama, né, que, assim, acho que 90% reclama dos... A maioria. Pedreiros. Cara, eu não posso reclamar. Nossa, eles foram essenciais, assim, pra gente. O eletricista, a equipe inteira, assim, né? Realmente é muito legal quando a gente consegue tocar uma obra sem ter muitos problemas. Como acabaram de dizer aí a Natália e o Ricardo. Tomara que isso aconteça com todos os nossos internautas e as nossas internautas. Mas a entrevista está tão legal que a gente precisa dar uma pausa
para voltar na semana que vem com a segunda parte, com umas dicas incríveis que eles vão dar para a parte de varanda, de automação, coisas muito legais. Você não perde por esperar. Até lá!